Oi, pessoal, a paz do Senhor, tudo bem com você? Eu sou Giovana, estou aqui com meu pai para mais um dia de leitura da Bíblia. É isso mesmo, eu sou o Pastor Herman. Vamos hoje dar continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. Se você recebeu este link e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante que você assista a partir do vídeo 1. Para isso, acesse aqui o link, o nosso card, e você vai ter acesso aí a toda a playlist e poderá assistir a partir do vídeo 1, a partir da leitura de Gênesis, pois já estamos lendo o primeiro livro de Samuel. Mas antes de ir para a playlist, ou até mesmo de dar continuidade neste vídeo, você precisa fazer duas coisas importantes. Se inscrever no canal e compartilhar. Isso mesmo, se inscreva no canal se você ainda não fez isso e compartilhe, assim nós alcançaremos ainda mais pessoas com a santa e bendita palavra de Deus. Amém? Vamos para a leitura de hoje. Um ano tinha estado Saul em seu reinado, e o segundo ano reinou sobre Israel. Então Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, e estavam com Saul 2.000 em Miquimás e na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e despediu o resto do povo, cada um para a sua casa. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta para toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado após Saul em Gilgal. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como a areia que está à borda do mar. E subiram e se acamparam em Miquimás, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinhais e pelos penhascos e pelas fortificações e pelas covas. E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele, tremendo, e esperou 7 dias, ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. Esforcei-me e ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim, e Saul contou o povo, que achou com ele uns 600 varões. Veja que mal Saul havia reinado 2 anos,
diante de uma iminente guerra, um iminente confronto. Ele vai esperar alguns dias, os quais Samuel marcou com ele que iria, para invocar ao Senhor, para que o Senhor desse vitória então naquela guerra, naquela peleja, para que Saul também tivesse uma direção de Deus de como agir, e Saul não soube esperar, e não sabendo esperar, ele se antecipou ao profeta, e aqui no caso ele se antecipou ao próprio Deus, fazendo ele mesmo os sacrifícios e os holocaustos que era para Samuel fazer, sendo Samuel profeta e sacerdote. E isso aborreceu o Senhor. E Samuel logo entendeu que ali Saul estava agindo neciamente, fazendo aquilo que era desagradável a Deus, aquilo que era contra a palavra de Deus. Infelizmente, muitos acabam perdendo a bênção do Senhor pelo mesmo motivo, porque não sabem esperar, não sabem aguardar o tempo de Deus agir. Acham que Deus está demorando e querem dar uma forcinha a Deus, querem ajudar a Deus a fazer a parte que cabe a Ele. E acabam agindo assim neciamente e sendo rejeitados, perdendo muitas vezes a bênção do Senhor. Saul, da sua vez, mesmo ouvindo aquela palavra, vai fazer de conta que não era com ele e vai continuar agindo. Ao invés de buscar ali o arrependimento, ao invés de buscar ali o perdão de Deus, de clamar ao Senhor, ele vai seguir o seu caminho, como se nada tivesse acontecido. Volte comigo. E Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achou com eles, ficaram em Gibeá de Benjamim. Porém, os filisteus se acamparam em Miquimás. E os destruidores saíram do campo dos filisteus em 3 companhias. Uma das companhias voltou pelo caminho de Ofra à terra de Saul. Outra companhia voltou pelo caminho de Bet-Horon, e outra companhia voltou pelo caminho do termo que olha para o vale de Zeboim, contra o deserto. E em toda a terra de Israel, nenhum só ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua relha, e a sua enxada, e o seu machado, e o seu sacho. Tinham, porém, limas adentadas para os seus sachos, e para as suas enxadas, e para as forquinhas de 3 dentes, e para os machados, e para consertar as aguilhadas. E sucedeu que no dia da peleja, se não achou nem espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas, porém acharam-se com Saul e com Jonatas, seu filho. E saiu a guarnição dos filisteus ao caminho de Miquimás. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está lá daquela banda. Porém, não o fez saber a seu pai. E estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que estava em Migron. E o povo que havia com ele eram uns 600 homens. E Aias, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia o éfode. Porém o povo não sabia que Jonatas tinha ido. E nas passagens pelas quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, desta banda havia uma penha aguda, e da outra banda uma penha aguda. E era o nome de uma Bozés e o nome da outra Sené. Uma penha para o norte estava defronte de Miquimás, e a outra para o sul, defronte de Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura, operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então
o seu pajem de armas lhe disse: faze tu o que tens no coração. Volta, eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos aqueles homens e nos descobriremos a eles. Se nos disserem assim: parai, até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Porém, dizendo assim: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado na nossa mão, e isso nos será por sinal. Descobrindo-se ambos eles, pois, a guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: eis que já os hebreus saíram das cavernas, em que se tinham escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas e disseram: subi a nós, e nós vô-lo ensinaremos. E disse Jonatas ao seu pajem de armas: sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás dele, e caíram diante de Jonatas, e o seu pajem de armas os matava atrás dele. E sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram até uns 20 homens, quase no meio de uma geira de terra que uma junta de bois podia lavrar. E houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição, e os destruidores tremeram, e até a terra se alvoroçou, porquanto era tremor de Deus. Olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se derramava e fugia batendo-se. Disse então Saul ao povo que estava com ele: ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. E contaram, e eis que nem Jonatas, nem seu pajem de armas estavam ali. Então Saul disse a Aias: traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito e se multiplicava, pelo que disse Saul ao sacerdote: retira a tua mão. Então Saul e todo o povo que havia com ele se ajuntaram e vieram à peleja. E eis que a espada de um era contra outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus havia hebreus, como dantes, que subiram com eles ao arraial em redor. E também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel, que se esconderam pelas montanhas de Efraim, que os filisteus fugiam, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Aven. Veja que, mesmo Deus tendo rejeitado a Saul, Deus ainda assim vai livrar o povo, porque lembre, quando Deus levantou Saul, Deus disse através da boca de Samuel que usaria Saul para livrar o povo dos filisteus. E assim Deus vai usar a valentia e a fé de Jonatas, que com apenas um homem vai dar contra ali aquela guarnição de 20 homens dos filisteus. Quando aqueles 20 homens vão começar a ser derrotados por aqueles dois, Deus vai mandar um espanto no meio do arraial dos filisteus. Eles vão começar a se levantar e acabar ali naquele tumulto, naquela bagunça, ferindo um ao outro. Saul vai ver que apenas 2 homens, seu filho e o seu pajem, estavam causando aquele tumulto. Vai descer ao arraial, aquilo vai gerar fé no coração de Saul e do povo. Os israelitas que estavam escondidos vão ver os filisteus fugindo e vão atacar também. E assim Deus dará vitória ao seu povo. Ou seja, Deus ele trabalha independente. Deus só precisa de um homem com fé e com coragem para derrotar quantos forem preciso.
E, na verdade, ele nem precisa do homem. Ele nem precisa. Ele sozinho pode exterminar todo um exército. Agora veja, Saul tendo sido rejeitado, Deus vai dar essa grande vitória? Imagine se Saul estivesse andando em obediência. Volte comigo. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão até a tarde, para que me vingue de meus inimigos, pelo que todo o povo se absteve de provar pão. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel. Porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel. E tornando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Então respondeu um do povo e disse solenemente: conjurou teu pai o povo, dizendo: maldito o homem que comer hoje pão, pelo que o povo desfalecia. Então disse Jonatas: meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como se me aclararam os olhos por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou de seus inimigos. Porém agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia aos filisteus, desde Miquimás até Aijalon, e o povo desfaleceu em extremo. Veja que Saul tinha feito o povo fazer um jejum forçado. Imagina, no meio de uma guerra, de uma batalha, você de jejum. É exaustivo, cansativo. Saul levou o povo a isso. Eu posso dizer duas coisas aqui, uma positiva e uma negativa. Primeira positiva: jejuar é necessário. Em grandes guerras, em grandes batalhas, mais ainda. Isso nos fortalece espiritualmente. Porém, de nada adianta fazer um jejum forçado. Muitas vezes vai trazer mais dano do que benefício. Mas jejuar é muito importante. Volte comigo. Então, o povo se lançou ao despojo e tomaram ovelhas e vacas e bezerros e os degolaram no chão. E o povo os comeu com sangue e o anunciaram a Saul, dizendo: eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. E disse ele: aleivosamente procedeste. Revolvei-me hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: derramai-vos dentre o povo e dizei-lhes: trazei-me cada um o seu boi e cada um a sua ovelha e degolai-os aqui e comei. E não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um com a sua mão, o seu boi, e os degolaram ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que se edificou ao Senhor. Depois disse Saul: desçamos de noite atrás dos filisteus e despojemo-los até que amanheça a luz, e não deixemos de resto um homem deles. E disseram: tudo o que parecer bem aos teus olhos faz. Disse, porém, o sacerdote: cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: descerei atrás dos filisteus, entregá-lo-ás na mão de Israel? Porém aquele dia lhe não respondeu. Então disse Saul: chegai-vos para cá, todos os chefes do povo, informai-vos e vede em que se cometeu hoje este pecado. Porque vive o Senhor, que salva a Israel, que ainda que seja em meu filho Jonatas, certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo Israel:
vós estareis de uma banda, e eu e o meu filho Jonatas estaremos da outra banda. Então disse o povo a Saul: faze o que parecer bem aos teus olhos. Falou, pois, Saul ao Senhor: Deus de Israel, mostra o inocente. Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Saul: lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi tomado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas: declara-me, o que tens feito? E Jonatas lhe declarou e disse: tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis que devo morrer? Então disse Saul: assim me faças Deus, e outro tanto, que com certeza morrerás, Jonatas. Porém, o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda. Vive o Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo de sua cabeça, pois com Deus fez isso. Hoje, assim, o povo livrou a Jonatas para que não morresse. E Saul deixou de seguir os filisteus, e os filisteus se foram ao seu lugar. Veja quanta controvérsia e como Saul ora fazia e agia de um jeito, ora agia e fazia de outro, ora tinha palavra, ora não tinha palavra. Primeiro botou o povo para jejuar de forma forçada, quase fazendo o povo desfalecer no meio do caminho. Seu filho, que nem sabia que ele havia mandado o povo jejuar forçadamente, foi e comeu e acabou estando debaixo de maldição sem nem saber. E quando eles então ali foram impedidos de descer a peleja, porque Deus simplesmente silenciou, Deus simplesmente não falou, e Saul tirou sorte e caiu a Jonatas, ele já havia dito: ainda que o meu filho tenha cometido o erro, o meu filho certamente morrerá. Veja, declarou uma palavra sem nem saber o que estava acontecendo, sem sabedoria fez um compromisso, um voto, declarou alguma coisa. Você lembra de Jefté, que fez o voto acerca da sua filha? A primeira coisa que lhe saísse ao encontro, ele sacrificaria ao Senhor, e acabou tendo que entregar a sua filha ao Senhor. Só que ele cumpriu o seu voto. E Saul agora? Ainda que o povo não deixou Saul cumprir, a quem Saul obedece? Saul obedece o povo ou a Deus? Saul honra com sua palavra ou não honra com sua palavra? Entenda, não estou dizendo que era certo Jonatas morrer, mas Saul tinha que, como rei principalmente, antes de sair falando, antes de sair dando ordem, tinha que buscar a direção de Deus. Sempre que uma pessoa busca governar, liderar, fazendo as coisas de forma precipitadas e sem a direção de Deus, vai acabar colhendo males diante disso. Volte comigo. Então, tomou Saul o reino sobre Israel e pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe e contra os filhos de Amon, e contra Edom, e contra os reis de Zobá, e contra os filisteus, e para onde quer que se voltava, executava castigos. E ouve-se valorosamente, e feriu aos amalequitas, e libertou a Israel da mão dos que o saqueavam. E os filhos de Saul eram Jonatas, e Isvi, e Malquissua. E os nomes de suas duas filhas eram estes: o nome da mais velha, Merabe, e o nome da mais nova, Mical. E o nome da mulher de Saul, Ainoã, filha de Aimaas. E o nome do general do exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. E Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. E houve uma forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul, pelo que Saul a todos os homens valentes e valorosos que via, os agregava a si. Amém, amados?
Veja então como foi controverso aí o reinado de Saul, e você vai ver inclusive mais alguns motivos pelos quais Deus vai acabar então rejeitando a Saul e colocando Davi depois no lugar dele, pois Deus já o havia escolhido. Davi ainda não sabia que havia sido escolhido por rei. Nem Saul sabia quem era, nem Samuel. Mas tanto Saul já sabia que havia sido rejeitado, como Samuel também já sabia, pois o próprio Samuel já havia falado a ele. Então, a cada dia devemos olhar para a palavra, ver o erro dos outros que estão tão claros nas Escrituras e buscar não cometer os mesmos erros. Maravilhosa coisa é ser um escolhido de Deus. Horrenda coisa é desobedecer a Deus. Amém? Então, estamos encerrando essa leitura de hoje. Amanhã voltaremos com mais uma leitura. Mas antes de encerrar esse vídeo, não esqueça aí dos recadinhos da Giovana. Vem cá, minha filha. Oi. Deixa, Fala. deixar o seu joinha e compartilhar. É isso mesmo. Nos ajude a crescer aqui na plataforma. Forte abraço, a paz do Senhor, até amanhã e viva Jesus!